Olá, eu sou a professora Adriane Lenhard Vidal. Eu leciono patologia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui no campus de Três Lagoas. Hoje eu trouxe o tema para vocês: ataque do coração. O que seria o infarto agudo do miocárdio, que é um termo mais técnico para esse ataque do coração. Os objetivos nossos de aprendizagem hoje vão ser estudar um pouquinho a anatomia do coração para a gente conseguir entender o que é um infarto do miocárdio, o que são doenças cardíacas. Dor no peito é infarto? Será que toda dor no peito tem risco de ser do coração? Estudar um pouquinho o que é angina pectoralis, que pode ser um sinal de alerta, o infarto agudo do miocárdio em si e o que fazer, ou mais precisamente, o que acontece quando o infarto agudo do miocárdio está acontecendo mesmo. Então, na anatomia do coração, a gente costuma avaliar ele por fora e por dentro. Primeira coisa, quando a gente olha ele por fora, a gente está enxergando um monte de áreas diferentes, mas principalmente que está aqui em azul e em vermelho, a gente tem as artérias que estarão envolvidas lá no infarto agudo do miocárdio. Então, a gente tem vasos sanguíneos, né, artérias e veias. Aqui a famosa artéria aorta maior do nosso corpo, da onde saem as artérias coronárias. Então, aqui a artéria coronária direita, aqui a artéria coronária esquerda e ela se ramifica. Esses vasos dão a volta ao redor do coração e também irrigam a parte de trás dele, que a gente não está vendo aqui. O nosso coração é dividido em 4 câmaras ou 4 cavidades, que são chamadas de átrios e de ventrículos. Pelo lado de fora do coração, a gente já sabe onde eles estão. Então, nessas áreas que a gente está vendo mais clara, que a gente dá o nome de aurículas, por dentro é uma cavidade onde seria, então, o átrio direito e o átrio esquerdo. Nesses 2 pontos é onde o sangue está chegando. No lado direito está vindo de todo o corpo, drenando cabeça, membros, tronco e etc. e chegando aqui no átrio direito, ou nessa cavidade aqui. Enquanto que do lado esquerdo é a região que está recebendo o sangue vindo dos pulmões. Quando ele vem reoxigenado, cheio de oxigênio lá da respiração, aqui para o lado esquerdo, ou nessa cavidade aqui. Fora os átrios, a gente tem as cavidades de baixo, que são chamadas de ventrículos, que são essas áreas maiores aqui. Ventrículos deriva do termo pequenos ventres. Nesses ventrículos, a gente recebe o sangue e o coração vai contrair com uma força bem grande para expulsar ele por vasos grandes. Então, aqui a gente tem a saída pelo tronco pulmonar, que é esse que está em azul, que ramifica e vai para os pulmões. Então, o sangue chega pelas veias cavas superior e inferior aqui no átrio direito, desce para o ventrículo direito e é expulso pelo tronco pulmonar, né? As artérias pulmonares, vai até os pulmões. Lá o sangue é reoxigenado, ele passa por um processo de receber, ligar o oxigênio nas hemácias, né? Que transportam no nosso sangue o oxigênio. E daí ele vai voltar para o coração por veias pulmonares, que são essas 4 aqui dos 2 lados, ó, que chegam no nosso átrio esquerdo. Aqui ele desce para ventrículo esquerdo e sai novamente por esse vaso que está aqui por trás do tronco pulmonar, ó, e faz essa curva que é a artéria aorta. Então, nesse momento que o sangue voltou do pulmão e está deixando o coração pelo lado esquerdo, ele está levando um sangue rico em oxigênio para todas as suas células, para todo ponto do seu organismo, seja para o topo da cabeça quanto para o dedão do pé, tá? Entre as cavidades, a gente tem estruturas chamadas de válvulas. Então, elas são compostas por algumas subunidades, vocês estão vendo ancoradas aqui embaixo, e essas outras aqui. Então, a gente tem 4 válvulas. Do lado direito do coração, dividindo o que é o átrio direito e do ventrículo direito, a gente tem a válvula tricúspide. Ela tem 3 folhas, que parecem meio pontudas, cúspides, e ela faz então essa divisão entre o átrio e o ventrículo. Do lado esquerdo, a gente tem a válvula bicúspide, ou também conhecida como mitral. Ela tem esse nome porque ela parece aquele chapéu de bispo, que tem 2 pontinhas, tem uma única ponta e tem 2 unidades, né? É uma bicúspide. Saindo pela artéria aorta, a gente tem essas 3 unidades aqui, assim como também no tronco pulmonar,
Essas aqui são válvulas semilunares, né? Tem um formato como se fosse um bolso de camisa. E ela aqui é a válvula pulmonar e aqui ela é a válvula aórtica. Para que servem essas válvulas? Para manter separado esse sangue entre essas cavidades e gerar pressão suficiente quando o coração vai bater. Então, toda vez que o coração bate, ele contrai ou relaxa. Então, ele contrai a parte de cima e também a parte de baixo, a parte dos átrios em cima e a parte dos ventrículos embaixo. Então, os átrios dão uma leve contraída enquanto o ventrículo está relaxado e quando ele contrair embaixo, ejeta esse sangue para fora do coração, então pelo tronco pulmonar ou pela aorta. Dessa forma, o sangue fica separado nessas cavidades e gera pressão para justamente o sangue poder sair dali. E também para o sangue não poder voltar, no caso do tronco pulmonar e da artéria aorta. Então, esses conjuntos aqui, cada um desses a gente chama de válvula. Fora essa arquitetura, a gente tem camadas do coração. Então, esse revestimento mais interno, que aqui está marcado num rosa mais forte, a gente chama de endocárdio. Endo é aquilo que está dentro, então o endocárdio é a camada que reveste o coração por dentro. É a mesma camadinha de células que vai revestir todos os vasos sanguíneos por dentro, é um endotélio, né? A gente tem uma camada intermediária, que é essa camada mais grossa aqui, que é chamada de miocárdio. Mio quer dizer músculo. Então, é a camada muscular do coração. Então, aqui eu tenho uma divisão, septo aqui no meio. O lado direito do coração costuma ter uma camada mais fina de músculo, o lado esquerdo costuma ter uma camada mais grossa. E por fora de toda essa camada muscular, a gente ainda tem um revestimento, que está parecendo como uma linha, né? Que é chamado de pericárdio. Ela vai ter várias camadas dentro dele mesmo, né? Do pericárdio tem subcamadas, vamos dizer assim. E esse é o conjunto, então, arquitetônico. O que já dá para a gente entender? O nome da doença, eu já citei lá no título, é infarto agudo do miocárdio. Então, eu estou já dizendo para vocês que o problema do ataque do coração vai acontecer nessa camada aqui de músculo. E esse problema vai acontecer por conta de problemas em artérias. O nosso coração está bombeando aqui pela aorta sangue oxigenado para todo o seu organismo. E isso inclui para o próprio coração. Ele tem um monte de células, ele tem uma demanda energética absurda. Pensa, o teu coração fica bombeando a vida inteira. Aquelas células precisam estar bem nutridas e com bastante oxigênio sempre. Então, nesse momento em que é bombeado o sangue para o organismo, a gente também bombeia sangue para o próprio coração, que são as artérias coronárias. Então, essas artérias coronárias receberam esse nome porque faz um formato de coroa, ela dá a volta ao redor do coração, justamente nessa altura da divisão entre átrios e ventrículos. Ela também passa na região que divide os ventrículos, os septos interventriculares, tanto na parte anterior, como se eu virasse, a gente veria isso na parte posterior, e dessa forma ela vai se ramificando, ela vai emitindo vários bracinhos. Então, um vaso um pouquinho mais calibroso, mais largo, no início, vai se tornando cada vez mais fino e nutrindo cada área dessa. E depois, as veias, esses azuisinhos, estão levando embora o que sobra dessas células, né? O produto do metabolismo, o gás carbônico que elas produzem e assim por diante. Então, o nosso problema, o ataque do coração, vai envolver as artérias coronárias e o miocárdio, a camada muscular do coração. Quando a gente fala doença cardíaca, tem um monte de coisa que pode acontecer. Então, é um termo genérico para qualquer tipo de alteração que aconteça no próprio coração. Na maior parte das vezes, né, a grande maioria dos problemas acaba acontecendo relacionado a esse funcionamento de contração do coração. Mas a gente pode ter, por exemplo, aneurismas. Aneurisma não é exclusivo do coração, ele é uma malformação de vasos sanguíneos, pode acontecer em qualquer parte do nosso organismo, em qualquer vaso, quando acontece de ele deformar. Então, vamos exemplificar assim, você tem lá uma mangueira, os nossos vasos sanguíneos são iguaizinhos mangueiras, tem as suas camadinhas,
e ela teria uma continuidade, seria um canudinho, né? Um cilindro oco no meio por onde está passando o sangue. Por motivos diferentes, isso acaba aquela área, uma parte dessa parede, dessa mangueira, começa a dilatar. Ela começa a ficar fraca por algum motivo e faz como se fosse uma bolsa. Então, esse aneurisma, essa bolsa que se formou no próprio vaso sanguíneo, é bem perigosa, porque ela pode causar o sangue para coagular ali dentro dela mesma, assim como ele pode romper, pode estourar. Pensa lá numa mangueira que você tem, que não tem uma constituição tão firme quanto uma mangueira normal. Se você colocar um volume de líquido forte, por exemplo, uma mangueira com uma pressão bem forte, e ela não estiver apta a segurar isso, ela está frágil naquela área, ela pode romper e vazar. E aí a gente tem um derrame de sangue, né, um vazamento desse sangue nesse ponto onde rompeu um aneurisma. Uma outra coisa que acontece é as arritmias. Então, está me dizendo aqui o próprio nome que é uma falta de um ritmo adequado. Então, eu comentei anteriormente que a gente tem a contração e o relaxamento do coração. Então, ele segue sempre uma ordem, sempre uma sequência. Contrair em cima, contrair embaixo e relaxar. Então, isso a gente chama de sístole, essa contração, e diástole, o relaxamento. Quando acontece disso não ser ritmado, dela não acontecer de forma adequada, essa sequência adequada, a gente tem uma arritmia. E aí a causa está muito relacionada a uma outra estrutura que tem dentro do coração, que seriam como fios elétricos. O nosso coração trabalha de forma autônoma, ou seja, ele faz isso de contrair sozinho. Ele mesmo gera o início desse sinal dizendo, ó, vão contraindo essas células nessa sequência. E essa sequência acontece de contração porque justamente esse sinal pelos fios elétricos tem um determinado caminho. Quando acontece de falhar essa condução da energia elétrica, esse ritmo pode ser perdido. Então a gente tem vários tipos de arritmia diferentes. Tudo depende de em qual ponto que esse circuito elétrico não está funcionando de forma adequada. Tá? A gente pode ter problema nas válvulas. Então, aquelas tampas, né? As válvulas funcionam como passagens, como portas entre as cavidades ou nas saídas dos vasos. Então, eu posso ter problema nessas válvulas e gerar, por exemplo, o que a gente conhece como sopro. Um som que é anormal do sangue voltando pelo caminho. Ele não deveria nunca voltar, ele deveria só ir em frente. Mas nem sempre problemas em válvulas são incapacitantes, são preocupantes. Alguns problemas de válvulas são de nascença e não causa prejuízo nenhum para a pessoa. Outros problemas nas válvulas do coração podem causar danos, podem causar problemas como, por exemplo, a própria infecção da válvula e isso desenvolver outros problemas em si. O que mais preocupa a gente das doenças cardíacas é a doença isquêmica do coração. Então, isquemia é quando está faltando chegar sangue num tecido, numa parte do corpo. E no caso aqui, faltar sangue para chegar no coração é muito preocupante, porque ele tem que receber quantidade de oxigênio e nutriente de forma adequada e levar os metabólitos, né, os restos produzidos pela célula de forma adequada, para que você tenha um funcionamento correto do coração, para ele manter aquele ritmo de bomba dele. Então, se eu tenho falha, então pode ser porque o sangue não consegue chegar até lá, porque eu tenho uma obstrução, que é o caso do infarto. Se eu tenho uma quantidade, o sangue está faltando força para ele chegar lá, porque eu tenho uma falha de pressão. Se eu tenho pouco oxigênio chegando, porque a pessoa tem problemas nos pulmões e não oxigena adequadamente o sangue. Então, consequentemente, eu tenho falhas nesse processo de irrigação do coração, de fornecer sangue de forma adequada para o coração, e aí são enquadradas como doenças isquêmicas do coração, que são várias. A pessoa chegou no pronto-socorro com dor no peito. Será que é infarto? Então, entre tudo que pode acontecer com uma dor no peito, a grande maioria das vezes é uma dor emocional ou uma dor de fundo psicológico.
a pessoa está numa crise de ansiedade, está tendo alguns problemas pessoais, trabalho, etc. E isso gera uma sensação de aperto no peito, tá? Se a gente pensar nas causas cardíacas mesmo, as dores no peito relacionadas ao coração, a gente tem as isquêmicas, que é essa falta de sangue adequado, e a gente vai ter a chamada angina e a síndrome coronária aguda, que é o mais grave, com risco à vida, que é o infarto agudo do miocárdio, ou o ataque do coração. Tem dores relacionadas ao coração que não são relacionadas à isquemia, que é, por exemplo, a pericardite. Lembra que tinha o pericárdio por fora? Se ele inflama por algum motivo, ele comprime o coração, isso gera dor também. E o próprio aneurisma que eu comentei antes, a aorta tem aquela bolsa e ela não rompe, mas ela causa dor, causa incômodo por conta disso. Outras dores torácicas podem ter fundo não cardíaco, ou seja, a origem não tem a ver com o coração, mas com órgãos que estão também em regiões muito próximas a ele, no próprio tórax ou no começo do abdômen, como a dor pleurítica, dor de pleura. A pleura é como se fosse uma bexiga que envolve os pulmões por fora dele. Então, essa dor relacionada aos pulmões pode derivar de um pneumotórax, que é quando tem, por algum motivo, uma perfuração dessa pleura e entra ar, isso expande, isso comprime, gera dor. A embolia pulmonar, então você formou um trombo, formou um coágulo nas pernas e esse coágulo se deslocou até o pulmão, parou lá no pulmão, isso gera dor no tórax. Dor de pneumonia, daquela infecção mais grave que está afetando o pulmão em si, causa dor. Pode ser de cunho gastrointestinal, então não é infrequente, é bastante frequente até, a pessoa ir ao pronto-socorro jurando que está infartando, e a gente brinca, mas é só gases. A pessoa se alimentou tanto, ela está tão estufada, ela está tão empanzinada, que ela tem uma compressão e uma sensação de dor no meio do peito, tá? Então, essa dor torácica não cardíaca muitas vezes deriva do refluxo, da presença de câncer, outros problemas relacionados ao esôfago, ou mesmo úlcera do estômago, quando ela é uma úlcera alta, doença biliar, quando tem cálculo, né, pedra na vesícula, pode causar uma dor, porque como é alta, está em uma posição perto ali do tórax, incomodado dessa forma, assim como pancreatite. E ainda tem inflamação de nervos, a inflamação da traqueia e dos brônquios, que podem causar essas dores torácicas. Pensando só nas doenças isquêmicas do coração, né, o que falta sangue de forma adequada para o coração, a gente tem mais de uma causa. Então, primeiro, vai envolver os vasos sanguíneos que a gente tem, que estão irrigando o coração, e ele pode ser causado ou por embolia. Então, o que acontece muitas vezes? Lembra que eu falei da doença da válvula? Você pode ter uma endocardite bacteriana, uma infecção por bactérias do lado de dentro do coração, ou uma infecção na válvula. Isso vai literalmente fazendo uma crosta de bactérias ali, a ponto de que o sangue coagula por conta dessa infecção. Começa a formar pequenos coágulos. E quando esse coágulo deixa o coração, ele pode entrar na artéria coronária e obstruir essa artéria coronária. Então, esse exemplo, ou também pode acontecer desse êmbolo vir do pulmão, parar lá no lado esquerdo do coração e acabar saindo pelas artérias coronárias. A vasculite é uma inflamação dos vasos sanguíneos. Se ele está inflamado, ele vai ficar inchado, ele vai ter menor tamanho para o sangue correr lá dentro dele. O espasmo vascular, a parede do vaso sanguíneo diminui de tamanho e depois ele volta sozinho. Então, isso aí tem uma relação, muitas vezes, à presença de outros problemas que levam a esse espasmo. E o principal é o que a gente chama de doença arterial coronariana, que basicamente 90% de todas as doenças isquêmicas cardíacas são devido a problema no vaso chamado de coronária, na artéria coronária. Então, por isso que é quase que um sinônimo, doença isquêmica do coração, doença por falta de sangue no coração, estar associada com a doença do vaso sanguíneo, a doença arterial da coronária. Num primeiro momento, o que mais causa então essa doença arterial coronariana é a presença de placas de ateroma.
Então, a gente tem o vaso sanguíneo aqui, como se fosse a mangueira, ela está cortada, a gente está vendo o interior. A camada de músculo do vaso, a parte interna, e aqui assim estaria correndo o sangue. A aterosclerose é uma doença quando a gente tem um desequilíbrio da quantidade de gorduras que está circulando no sangue e por causa desse excesso de gordura circulando, acaba depositando gordura em locais que não deveriam armazenar gordura, que é entre a parede mais interna do vaso e a camada de músculos. Então vai depositando gordura, e isso já começa lá na adolescência, na idade adulta, a ponto de que isso cresce e diminui o tamanho da luz do vaso, o espaço que tem para onde o sangue circular. Então, esses momentos, esses pontos em que eu tenho ateromas, acontecem no corpo inteiro. Acontecem lá no nosso maior vaso sanguíneo, que é a artéria coronária, que é do tamanho de uma mangueira de jardim, mais ou menos, de diâmetro, mas também acontece em vasos pequenininhos. Então, se acontecer lá na artéria do coração, a gente vai ter um problema, porque lá na artéria do coração eu tenho um vaso pequeno, com o passar do tempo ele vai ser obstruído, vai literalmente fechar, e principalmente eu tenho um tecido, eu tenho um órgão que é essencial. Se faltar oxigênio para aquele tecido, ele vai acabar morrendo, né? Então, o que acontece? Essa obstrução acaba acarretando sinais quando ele já está obstruído, essa artéria coronária, entre 70% a 80%. Né? Já fechou esse espaço que deveria ter, né? Que deveria estar assim, está fechado mais ou menos a 70% a 80%. Quando é menos do que 50%, se espera que a pessoa não tenha nenhum tipo de sintoma, tá? E por que a pessoa tem sintoma? Qual é esse sintoma? É a dor no peito. No momento em que a pessoa geralmente está fazendo uma atividade física, então ela está aumentando a demanda do coração por oxigênio, por nutriente, né, porque o coração vai bater mais rápido para aguentar essa necessidade que o corpo tem de mais sangue, ela sente dor. O termo usado para essa dor no peito é angina, que deriva de latim de angere, que quer dizer apertar ou estrangular, por causa dessa sensação de apertar. A gente classifica essa angina, a dor no peito, né, por isso angina pectoralis, angina do peito, como estável e instável. Se acredita que 1 a 5% da população como um todo tem angina estável. Saiba que tem e está tudo bem, né? Essa angina estável é redução da luz do vaso. Quando a pessoa faz exercício físico, aumenta a demanda do corpo, ela passa a sentir dor. E ela sente essa dor por quê? Não tem sangue suficiente, não tem o sangue adequado chegando a todo o coração. E daí, em resposta, aquelas células do coração que estão estressadas pela quantidade mais baixa de oxigênio, responde produzindo umas moléculas que sinalizam para a dor. E aí estimula os nervos que estão ali, o nervo vago, e a pessoa sente dor. Qual que é a diferença da estável para instável? Na estável, se a pessoa fica em repouso, isso acaba. Então, essa dor costuma ser de período curto, 15 segundos até no máximo 15 minutos. E se a pessoa para o esforço que ela estava fazendo, ela para de sentir dor. Ou se ela usar um vasodilatador, que a gente chama de bloqueador de cálcio, ou também a nitroglicerina, isso some rapidamente, a pessoa para de sentir dor. Existe a segunda forma, que é a instável, porque ela é mais perigosa. Aqui a gente considera que a angina instável já é um precursor do infarto agudo do miocárdio, do ataque cardíaco. Ela acontece quando os níveis de exercício, de esforço que está fazendo para desencadear dor se tornam menores. Então, antes a pessoa precisava correr para sentir essa dor no peito. Agora, se ela começa a subir uma escada, ela já começa a sentir dor no peito. Aí já é bem preocupante. E, principalmente, esse repouso vai funcionar ainda, né? Alivia com repouso, mas demora mais. Então, essas crises de dor costumam ser de mais de 20 minutos. E o outro problema é, às vezes, mesmo em repouso, a pessoa começa a ter dores no peito.
Então, aqui a gente considera que esse grau de obstrução não necessariamente aumentou, mas eu estou tendo rompimentos dessa placa, então formação de pequenos trombos ali, coagulou o sangue ali, isso saiu, foi adiante num vasinho menor, obstruiu, mas daí o próprio corpo foi capaz de eliminar essa obstrução e o coração volta ao normal. Mas isso é preocupante, porque se eu já fiz essa obstrução total por um período curto, a probabilidade dentro de alguns meses até alguns anos é de que essa obstrução seja irreversível, ou melhor, seja numa intensidade maior e mais difícil de reverter. Que aí é o que é o infarto. Então, a definição de infarto seria uma área de necrose, uma morte de células, em uma área que recebeu pouco sangue ou às vezes nenhum sangue. Então, essa terminologia infarto, ela é utilizada para qualquer órgão que tem uma irrigação terminal. Então, eu tinha uma artéria, ela terminaria ali, ela acabaria ali naquele ponto do órgão. E quando eu obstruí essa passagem do sangue, aquela área de células que tinha no final dessa mangueira deixa de receber o sangue, deixa de receber oxigênio e começa a morrer, tá? Então, quando a gente está falando em coração, aí deriva a terminologia infarto agudo do miocárdio. Agudo é uma situação crítica de minutos, né, que está acontecendo agora, por causa de uma condição crônica que é a aterosclerose, na grande maioria das vezes, e o tal do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Qual que é a função do coração? Bombear sangue. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. E esse ato faz com que o coração, então, tenha uma demanda muito alta. E quem faz a contração é a camada de músculo, é o miocárdio. Então, ele que é o principal ponto do coração. Quando a gente tem uma obstrução, então o exemplo está aqui, ó, a gente tem nesse quadradinho, amplificamos a imagem, aqui tinha uma placa de ateroma, que é a gordura que estava depositada no vaso sanguíneo. Conforme isso aumentou, ou mudou a direção, ou a própria força que o sangue exerce aqui danificou essa placa, esse ateroma, e ela se rompe, ela abre parcialmente, o sangue, quando em contato com ela aberta, sem a camada por cima de endotélio, faz coagulação. Então, as células do sangue que estiverem passando aqui vão se embolar todas e fazer um tampão, um trombo, né? A presença, então, desse trombo fechou a luz do vaso. Aqui, para ser um infarto agudo do miocárdio, a gente estima que a obstrução é acima de 90%. Ou seja, quando eu tenho obstrução que eu quase não estou mais passando sangue, deixa de ser angina, passa a ser infarto. A dor no peito é mais intensa, porque a área que está deixando de receber sangue, ela não está recebendo nada, ou está recebendo um resquício de sangue, né? Então, existem outras causas que não as placas de ateroma, como aquilo que eu já comentei, né, de vir um trombo das válvulas cardíacas, gerado por causa das válvulas cardíacas ou do pulmão, alguma vasculite em si, o vasoespasmo, mas a grande maioria das vezes o problema é esse. Então, fechou, bloqueou, tem um tampão aqui. Essa área para baixo, então, aqui bloqueou, toda essa área que seria irrigada por esses vasos aqui embaixo, não estão recebendo sangue, porque o tampão está aqui em cima. E o ato de não receber sangue nessa parte de baixo faz com que essas células dessa região, que seria irrigado por esses vasos, passem a morrer. Então, se estima que tem morte celular 20 a 40 minutos a partir da obstrução. Isso no coração, porque ele é um tecido muito sensível a essa quantidade reduzida de oxigênio, né? A partir do momento que essa área aqui morrer, acabou. Não tem mais o que fazer nessa área. Vai cicatrizar, vai realmente fazer uma cicatriz nessa área e não tem substituição dessas células. Por isso que o infarto se torna perigoso. Conforme o tamanho da obstrução, a área obstruída e a área que morreu, esse coração pode não conseguir mais fazer o trabalho dele de bombear, porque fica faltando uma região para manter esse conjunto trabalhando. E daí o coração, infelizmente, para, né? Tem uma parada cardíaca e um óbito em decorrência do infarto agudo do miocárdio.
Existem alguns fatores de risco importantes para o infarto agudo. Então, a gente estima que no Brasil 27% das pessoas que têm um infarto morrem em decorrência dele, tá? De um primeiro infarto. Fatores que a gente considera como não modificáveis. Ser homem. Homens infartam mais do que mulheres. Mulheres, depois que atingem a menopausa, infartam mais do que mulheres em idade reprodutiva. E a idade para ambos os sexos, né? Ter mais de 45 anos é fator de risco para o infarto agudo do miocárdio. 45% desses infartos são em pessoas com mais de 65 anos. Outros itens a gente considera como fatores de riscos modificáveis, ou seja, a pessoa pode trabalhar para reduzir o seu risco de infarto, como a hiperlipidemia, né, o colesterol alto, a gente fala da LDL, que é o colesterol ruim, estar elevado, e principalmente se o HDL bom, né, o colesterol bom, estiver baixo. Então, aqui temos um fator de risco muito importante para o desenvolvimento da aterosclerose, que é o principal motivo lá do infarto agudo do miocárdio. Fumar aumenta o risco em aproximadamente 200 vezes, porque causa um processo inflamatório sistêmico, aumento da placa, etc. A hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, também é um fator de risco, porque eu tenho um sangue fluindo num jato com mais força e, consequentemente, danificando mais esses vasos sanguíneos e aumentando a chance de ter um trombo, né, do sangue coagular. Sedentarismo tem relação com baixo HDL, tem relação com baixa perfusão sanguínea, os vasos sanguíneos se adaptam ao exercício físico para suprir o seu organismo, né? Quando você faz exercício, seus vasos estão mais aptos. A obesidade hoje a gente já sabe que é um item pró-inflamatório para o organismo como um todo, além de aumentar o risco, né, de ter uma relação com a dislipidemia. E o diabetes mellitus, que hoje a gente já sabe que quem tem diabetes mellitus, na maior parte das vezes, tem a dislipidemia, né, a hipercolesterolemia, que é o LDL elevado, por conta do desenvolvimento da doença em si. Então, a gente pode atuar nesses pontos e deve atuar para prevenir o risco, reduzir o risco. Em outros itens, a gente não consegue atuar. Pessoa chegou com dor no peito lá no pronto-socorro. Faz 20 minutos, 30, 1 hora, às vezes a pessoa acha que vai passar, porque ela já tinha angina antes, ela tinha dores no peito e passava. Aí agora foi um episódio que a dor foi mais intensa, então ela dói principalmente no centro do peito e ela pode irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para pescoço, para mandíbula e até para costas, tá? Mas o mais comum, mandíbula e braço esquerdo. A pessoa percebeu que essa dor está diferente, ela está demorando mais, ela não aliviou com a parada do esforço físico e ela vai para o pronto-socorro. Entrou no pronto-socorro, a maioria já fornece ali um comprimido de AS para ajudar na formação e impedir a formação do trombo, mas o principal seria fazer um eletrocardiograma. Então o médico coloca aqueles eletrodos no corpo, olha o risco que fez lá no desenho e vê que tem uma alteração em uma parte, que a gente fala em supra de ST. Então é uma alteração bem característica de um infarto agudo do miocárdio, porque tem áreas mais específicas que sempre são afetadas. Quando a gente pensa, aqui está a artéria aorta cortada, aquela que fazia aquela curva lá nas outras imagens, aqui a gente tem a coronária direita, que é um dos principais pontos de obstrução, né, no infarto, e a coronária esquerda é pequenininha e ela já ramifica em circunflexa esquerda, que está dando a volta indo lá para trás do coração, e a descendente anterior esquerda, ou também interventricular anterior, que também é um ponto importante de obstrução. Então, como a gente já conhece, né, matematicamente onde mais obstrui, já sabe que vai dar essa alteração do eletro. Existem exames de sangue que fazem o que a gente chama de marcadores cardíacos, que permitem a gente identificar rapidinho o infarto. Inclusive, a gente consegue saber há quanto tempo essa pessoa está infartada. Então, eu consigo diagnosticar um infarto que aconteceu há muitos dias atrás, por exemplo, ainda fica marcado, como é a troponina, que dura até 14 dias. Então, a gente faz esse exame de sangue, às vezes faz direto ali, às vezes coleta com a gotinha da ponta do dedo, num teste que a gente fala de sabonetinho, né, uma plaquinha, ou coleta sangue do braço, manda para o laboratório e executa rapidamente para ver se essa pessoa está infartando ou não.
Isso porque aquela área que morreu, igual na outra imagem, estava mostrando que a ciebico aqui, do ápice do coração, tinha uma área morta, onde essas células morrem, elas estouram, elas rompem. E aí o seu conteúdo cai na corrente sanguínea. Então a gente consegue detectar esses itens, né, a mioglobina, a CKMB e a troponina, e dizer como é que está essa intensidade da necrose. E também são feitos outros exames para descartar as outras causas, né? Então, se eu tenho uma suspeita de uma dor torácica, mas que é relacionada aos pulmões, vai tirar uma radiografia do pulmão, um ultrassom de abdômen, se a dor tem suspeita de ser abdominal e assim por diante. Como que vai tratar essa pessoa que infartou? Então, primeiro, vai aliviar a dor, porque a dor às vezes é muito intensa, então pode usar a morfina, por exemplo, que é um opioide. Geralmente se fornece oxigênio, coloca máscara ou aquele caninho no nariz, porque o sangue já não está chegando em quantidade adequada, mas eu vou fazer com que essas hemácias levem o máximo de sangue que elas podem, o máximo de oxigênio que elas podem, e garantir pelo menos essa entrega das menor quantidade de células que está chegando lá onde deveria, né, de hemácias chegando onde deveria, mas pelo menos elas estão vindo bem carregadas com oxigênio. Sabe que está infartando, vai utilizar medicamentos para fazer fibrinólise. Então, faz uso de heparina para o sangue não coagular mais, faz o uso do AS, que também ajuda nesse momento, a não fazer o trombo, a não tampar o vaso sanguíneo, e também faz o uso de um medicamento chamado de alteplase, que vai degradando aquele trombo que está formado. Na grande maioria das vezes, considerando que são pessoas com mais de 65 anos, a obstrução é grande, se faz a angioplastia. Então, o cateterismo seria um exame em que eu coloco um fiozinho, ou por uma artéria na perna, né, na coxa, a artéria femoral, ou pelo braço, na artéria radial, coloco um caninho, né, uma mangueirinha, que faz o caminho inverso e chega até aqui nas coronárias. E aí o médico injeta uma substância que numa radiografia em tempo real mostra para mim todo o formato desses vasos sanguíneos. Então, pela imagem formada, o médico sabe qual é o vaso que está fechado. E aí isso se torna depois uma angioplastia, uma cirurgia de vaso sanguíneo, em que a gente coloca o que o pessoal conhece como molinhas, né? Os stents, que são próteses de acordo com a largura do vaso obstruído. Se está aqui em cima, o vaso é mais grosso, se está aqui embaixo, o vaso é mais fino. Então, se escolhe um stent adequado, leva-se com esse mesmo caninho do exame lá no vaso sanguíneo, solta ele e abre o vaso. Nem sempre isso é possível, às vezes tem tantos pontos de obstrução e esses pontos são em vasos tão calibrosos que é recomendado fazer um bypass coronário, uma ponte de safena. Literalmente eu pego um outro vaso do organismo, na maior parte das vezes se utiliza a veia safena, que está lá no membro inferior, e literalmente eu faço um atalho. Então aqui está obstruído, eu começo aqui onde não está, pulo por cima dele por fora e ligo aqui a mangueirinha de novo. Então eu faço um atalho, um bypass, para que essa área volte a receber sangue. Tá? E aí a pessoa vai ter que se recuperar dessa cirurgia. Infelizmente existe risco de óbito, mesmo com as intervenções sendo feitas de forma adequada, num tempo adequado. E o mais importante, quanto antes se vai ao médico, melhor pode ser o resultado. Porque a gente tem tempo de reduzir a formação daquele trombo, eliminar aquele trombo, deixar aquela área do coração receber sangue, voltar a receber sangue o quanto antes, né? E existe depois da angioplastia ou do bypass, ou mesmo só do uso ali dos medicamentos para desfazer o trombo, a necessidade de usar medicamentos para o restante da vida, quase, né? Primeira coisa, a gente faz o uso de beta-bloqueadores por, em média, 2 anos, no mínimo, que é um remédio que faz com que o coração não acelere. Então, um beta-bloqueador, como propanolol, mesmo que a pessoa esteja ansiosa, ela está numa situação em que ela normalmente ficaria nervosa ou ela está fazendo exercício físico, o coração não vai aumentar e trabalhar rápido como numa situação sem o beta-bloqueador. Isso para evitar aquele nosso problema da demanda. Eu quero aqui um coração que aguente o ritmo, que aguente o quanto de sangue consegue chegar naquele ponto. A gente tem
o uso do AS, então a aspirina, né? Tem uma versão inclusive usada para prevenir eventos vasculares, que é um chamado antiagregante plaquetário. As plaquetas são tijolinhos que se unem para formar a parede, que é um trombo, né, dentro dos nossos vasos. Então, quando a pessoa usa o AS, que a gente chama para afinar o sangue, ela está impedindo com que esse sangue faça essas paredes, esses bloqueios na mesma frequência. Ela ainda vai coagular, mas numa intensidade, numa velocidade, numa frequência menor. Então, eu evito o risco de desenvolver de novo um trombo lá no vaso do coração. E o clopidogrel também é utilizado com a mesma finalidade. Ele só tem um ponto diferente aí de trabalho dentro desse papel de antiagregante plaquetário. Existem os inibidores da ECA, a enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, angiotensina, ela faz os vasos contraírem. Então, quando eu inibo essa cascata de reações que culminaria num vaso sanguíneo contraindo, em vasoconstrição, eu reduzo também o risco de faltar sangue lá no coração. Então, um exemplo dos medicamentos é o captopril. E o mais importante de tudo é a pessoa aprender a controlar os fatores de risco para a doença cardiovascular, que é parar de fumar, é ter a controle da pressão, né? Quem é hipertenso tomar adequadamente, por exemplo, o Atacand, ou que seja o medicamento que for indicado para baixar a pressão, controlar o diabetes, o colesterol, praticar exercício físico regularmente e uma dieta mais adequada, baixo consumo de sódio para evitar a hipertensão, consumo adequado de fibras, de vitaminas e etc. Ter qualidade de vida, né? Aquilo que a gente fala para todo mundo, mas no caso da pessoa que já infartou, é ainda mais importante, ainda mais relevante. Agradeço a atenção de todos vocês, fica o meu e-mail, minhas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato, e nos vemos na próxima.